Muito bem, Brasil, estamos de volta com você nesta manhã para a glória de Deus, para louvarmos a Deus e nesse momento trazermos mais uma mensagem da parte de Deus no nosso momento de fé. E para isso nós vamos ler um texto bíblico que está escrito na carta de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso de número 13, que diz o texto sagrado: Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido dar à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Até o verso de número 18, nós temos lido esse texto de Tiago, capítulo 1, 13 ao 18. Eu quero falar sobre o tema, de acordo com a leitura do texto, como triunfar sobre a tentação. Tiago pode ter ouvido que os cristãos estavam tentando escapar da culpa dos seus pecados, provavelmente. Alguns, inclusive, culpavam a Deus por seus fracassos, por seus momentos de revés. Nós estamos falando como triunfar sobre a tentação e, em primeiro lugar, a fonte da tentação. As tentações, elas não vêm de Deus, segundo o que revela Tiago, capítulo 1, verso 13. Deus não pode ser tentado, e ele a ninguém tenta. Nós culpamos todos. Nós somos especialistas em evasão. Alguns podem ter sugerido que Deus estava por trás da tentação em um sentido remoto. As tentações vêm de dentro da natureza humana. Essa é uma das fontes pesadas. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. É o que diz no verso de número 14. Cada pessoa, um problema universal, tentado pelo pecado para a natureza caída do homem. As tentações estão enraizadas na vontade do homem, na vontade da pessoa. Satanás é o flautista de Havali do pecado. Ele coloca o gancho do engano no coração do desejo. Nós temos uma escolha. Nós precisamos entender essa questão. Deus tem misericórdia de nossas vidas, porque Ele anda enganando, como aconteceu nessa história em Havali, na Alemanha, em 1284. Conta-se nessa cidade, que era uma cidade bela, bonita e bem tratada. Mas as pessoas começaram a jogar o lixo para tudo quanto é lado, e com isso os ratos foram atraídos a vir morar na cidade. As pessoas começaram a morrer com as doenças provocadas pelos ratos. E as pessoas da cidade, os munícipes, estavam reclamando, e o prefeito não sabia o que fazia para resolver aquela situação. E ele divulgou na época: quem pudesse caçar os ratos e tirar os ratos, ele ia receber uma bela recompensa. Algo bem extraordinário em moedas de ouro da época. E apareceu esse homem desconhecido. Na história não aparece o nome do homem, aparece o homem flautista de Haveli, lá na Alemanha. Isso aconteceu em 1284. E aí ele simplesmente se apresentou no gabinete do prefeito e falou que ia tirar os ratos da cidade. E ele começou a tocar a sua flauta na praça principal da cidade. E os ratos começaram a sair de tudo quanto é de buraco que estava naquela cidade. De acordo com como ele ia tocando sua flauta, automaticamente também ele ia dançando. E com isso ele foi saindo para fora da cidade. E os ratos acompanharam. Foi uma multidão imensa de ratos que saiu de dentro daquela cidade. E ele levou esses ratos para as montanhas para nunca mais voltar, segundo ele. E aí, no dia seguinte, ele volta
no gabinete do prefeito para poder receber a sua recompensa. A história nos conta que ele prometeu 1.000 moedas de ouro para poder fazer aquele serviço. Mas como o prefeito viu o homem chegar para fazer a cobrança do seu devido prêmio, o prefeito, ele mudou de ideia. Ele disse: poxa, você não fez nada para tirar os ratos? Nós queríamos as cabeças, porque o trato era para trazer as cabeças dos ratos. Cadê as cabeças dos ratos? Mas cadê os ratos? Não tinha mais nenhum na cidade. E com isso ele entregou só 40 moedas de ouro, segundo a história. A história afirma que ele não disse nada, ele foi embora. No dia seguinte o homem voltou novamente, agora tocando a sua flauta, atraindo desta vez as crianças de Haverly. 130 meninos e meninas seguiram para fora da cidade, onde foram enfeitiçados e trancados em uma caverna, segundo a história. Os habitantes ficaram todo mundo preocupados e um imenso manto de silêncio e tristeza estava acontecendo naquela cidade. Uma tristeza muito grande. E os filhos, cadê? Novamente a população se reúne e pede para que o prefeito possa resolver a situação. E aí, segundo a história, o prefeito entregou o dinheiro. No dia seguinte, o homem vem no gabinete do prefeito e entrega as crianças novamente. Essa história aconteceu em 1284, na cidade de Haverly, Alemanha. Aqui está o grande engano. Satanás, ele faz isso. Ele coloca o gancho do engano no coração do desejo. As suas flautas estão sendo tocadas e nós precisamos prestar atenção nessas melodias. São melodias maléficas que têm tirado milhares de pessoas da presença do Todo-Poderoso. Por isso, nós precisamos estar atentos sobre essas questões. Triunfando sobre a tentação. Em segundo lugar, o curso da tentação. O versículo de número 15, ele fala sobre o curso da tentação. Depois, havendo a concupiscência concebido dar à luz o pecado sendo consumado gera morte. Essa frase, depois, então, ela aponta para uma sequência de eventos. Vamos ver aqui rapidamente. A tentação começa com uma concepção. O versículo 15 fala de concepção. A palavra concebida é uma combinação de sol, juntos, e lâmbano, tomar. A semente da tentação se une com o coração sem vigilância para iniciar o processo. Tomar é aquilo que está escrito lá em João, capítulo 10, versículo 10, que ele veio para roubar, para matar, para destruir, para tomar. A semente da tentação, ela se une com o coração. Aqui está o segredo para iniciar o processo da tentação. A tentação não é pecado. Dar-lhe um abrigo em nossos corações e mentes é pecado. Agora, vamos ver uma outra situação. A tentação continua com um nascimento, segundo a revelação de Tiago, capítulo 1, verso 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Se um homem alimenta e estimula o desejo por muito tempo, o pecado nasce. Uma ilustração mais aplausível para essa situação é Eva no jardim, Sansão e Dalila, Davi e Betseba, Acabe e a vinha de Nabote. Uma outra situação, a tentação termina com a morte espiritual. Quando o pecado é executado, acontece a morte do amor, da influência, da alegria, da paz e finalmente da própria vida. É isso que ele quer fazer, tirar a vida das pessoas. Nós estamos falando como triunfar sobre a tentação. Em terceiro lugar, os recursos para superar a tentação. Preste atenção na advertência de Deus. A advertência do Senhor nesse texto é o seguinte: o imperativo indica deixar de ser enganado. Gálatas nos diz: não vos enganeis. Só um tolo despreza as advertências de Deus, que não conhece a Deus. Segundo, confie no caráter de Deus. Todos os tipos e graus de bondade são de Deus. Ele é um Deus bom, que tem prazer em abençoar seus filhos,
não há sombra de variação, ou seja, ele é imutável e não vai virar, mudar de direção quanto à sua bondade. Ele quer o que é melhor para os seus filhos e para a sua igreja. Nós estamos falando em terceiro lugar sobre os recursos para superar a tentação. Preste atenção na advertência de Deus, confie no caráter de Deus e, em terceiro plano, entre nos propósitos de Deus. Deus tem um plano para a sua vida. O pecado trouxe a morte, mas Deus decididamente não quis deixar-nos morrer em nossos pecados. Para isso, ele promoveu o seu filho veio à terra enviado por Deus, o seu querido filho, para morrer em nosso lugar. E com isso nós vamos ver que a morte de Cristo, ela triunfou sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno e trouxe uma bênção especial. Ele trouxe a bênção da libertação do pecado. Ele trouxe a bênção da pena do pecado, a bênção do poder do pecado e, finalmente, a presença do pecado que faz com que você triunfe na presença do Todo-Poderoso. Maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Eu quero concluir dizendo o seguinte: quando nós confiamos em Deus, caminhamos com Deus, amamos a Deus, adoramos a Deus, servimos a Deus, guardamos os nossos corações e alimentamos a nossa fé, nós podemos triunfar sobre a tentação. Assim como Jesus triunfou sobre Satanás, ele nos permitirá triunfo sobre a tentação. E quando tivermos acreditado em uma mentira e tomado a isca de Satanás, graças a Deus há perdão através da confissão e arrependimento. Deus está interessado em ajudar as pessoas que pecam e estão arrependidas. Deus quer fazer isso. Deus quer te perdoar. Deus quer que você tenha triunfo sobre a tentação. Por isso nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que te dê graça e vitória. Deus eterno, poderoso de batalha, no nome de Jesus, eu te agradeço, meu grande mestre, sobre esse tema, sobre como triunfar sobre a tentação. Meu Deus, a fonte da tentação, ela vem de nós, ela vem também de fora, do adversário, mas ela está enraizada dentro de nossa natureza humana e decaída. Por isso eu te peço, nos dá sabedoria, graça e unção para que nós possamos compreender o curso dela, como ela se processa em nossas vidas, na concepção, na tentação continuada que ela nasce dentro de nós. Oh Deus, ela sendo consumada vai gerar morte. Não é isso que queremos, porque nós queremos vida, queremos graça, queremos vitórias. Meu Deus querido, que esses recursos que a tentação traz, ó Deus, que nós possamos estar atentos sobre a advertência que o Senhor nos promove, para confiarmos no seu caráter. Ó Deus, os teus propósitos são grandes para nós. Por isso eu te peço, abençoe esse irmão, abençoe esse ouvinte, abençoe esta família, abençoe esta casa e faz a obra no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Amém, Jesus.